Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado com o período do louvor? Amém? Irmãos, quero nessa manhã compartilhar algo da palavra do Senhor com os irmãos. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Salmos, Salmo de número 19. Os irmãos da quarta-feira vão falar assim, peraí, eu já ouvi esse negócio aí. Irmãos, na quarta-feira eu trouxe uma meditação citando este salmo, e eu me propus a trazer a palavra nessa manhã, e eu orei a Deus, olhei a palavra, folheei, e o Senhor falou latente ao meu coração, que eu deveria revisitar este salmo, e trazer esta mensagem ao coração dos irmãos essa manhã. Amém? Nós vamos ler o Salmo 19, depois eu vou me atentar aqui para alguns versículos em que nós daremos uma maior ênfase aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Esta mensagem, irmãos, tem por título, Cuidado com os pequenos tropeços. Amém? Cuidado com os pequenos tropeços. Sua Bíblia está aberta aí no Salmo de número 19, amém? Eu vou ler na versão dos dias de hoje, tá bom, irmãos? Talvez esteja um pouco diferente da sua versão, mas a mensagem é a mesma, amém? Assim diz a palavra do Senhor. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala desta glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso sem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a toda a terra. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali, todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai para o outro lado, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá forças. Seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus juízos são justos e sempre se baseiam na verdade. E os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus pensamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. E agora o versículo que eu quero dar mais ênfase, irmãos, é o versículo 12 e o 13. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor, Deus, minha rocha e meu defensor. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença nesta manhã, Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, Pai amado, Senhor amado, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo agora, ou que estarão assistindo posteriormente, porque eu creio, Pai, que a Tua palavra, ela é lançada e ela não volta vazia, mas ela surte o efeito que ela precisa fazer e acontecer na vida de cada homem, de cada mulher, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que esta palavra, assim como falou fortemente ao meu coração, possa falar grandemente ao coração da Tua igreja e do Teu povo, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia e glórias a Deus. Irmãos, este texto começa nos falando aqui no versículo 12. Quem pode ver os seus próprios erros? É uma pergunta que o salmista faz a si mesmo e ela reverbera, ela é lançada para nós. Quem de nós aqui nesta manhã pode ver os seus próprios erros? É muito fácil, irmãos, nós olharmos o erro do outro, não é? O Paulo errou a virada ali na bateria, eu percebi, hein? Eu olhei, eu reparei. Fulano de tal errou não sei na onde. E a gente vai por aí afora, analisando o erro dos outros, analisando as falhas dos outros. Mas e as nossas falhas? E os nossos erros? E aquilo que nós erramos, que nós perecemos, que nós praticamos? O salmista nos convida a fazer esta indagação. E quando eu falo, irmãos, dos pequenos erros, muitas vezes é uma palavra maldita, dita de forma errada, de forma equivocada. É uma palavra falada num momento inoportuno. E às vezes uma fala minha ou sua pode mudar o curso da vida de uma pessoa. Às vezes uma atitude minha e sua pode ser um testemunho negativo que pode impactar a vida de outra pessoa. Mas muito pior do que isso, apenas um pequeno erro pode desencadear uma situação que vai nos levar para um momento de afastamento do Senhor. Mas foi só uma palavrinha pequena, foi só uma mentirinha, foi só uma vez, foi rapidinho, foi pouquinho. Irmãos, tudo aquilo que é grande, começou de uma forma muito pequena. Quando você vê no noticiário, está acontecendo um incêndio numa fábrica, está acontecendo um incêndio numa floresta. Às vezes foi uma pequena fagulha que desencadeou toda aquela proporção, todo aquele grande incêndio, toda aquela grande devastação. Você consegue entender isso? O primeiro ponto que nós vemos aqui, irmãos, é a limitação do nosso autoconhecimento. Como eu falei no início, é muito fácil olhar o erro do meu irmão, é muito fácil apontar as falhas do meu irmão, mas é muito difícil eu olhar para dentro de mim e encontrar os meus próprios erros e as minhas próprias falhas. Nós precisamos reconhecer, irmãos, muitas vezes esta cegueira, esta limitação, estes pequenos deslizes, estas pequenas atitudes, muitas vezes egoístas, descuidadas, omissões, que acabam se tornando hábitos, e a gente sem menos perceber, já estamos fazendo, já estamos praticando, e aquilo já começa a fazer parte da nossa vida. Eu falei aqui, irmãos, que uma certa vez eu li um livro chamado O Poder do Hábito, e naquele livro descreve várias situações em que uma situação, uma coisa feita de uma forma pequena, por muitas vezes, se torna um hábito, e este hábito fica impregnado na nossa característica. Lá no livro eu estava falando o quê? De uma pessoa que é tabagista, que é fumante. Muitas vezes a pessoa, para se libertar do vício do cigarro, alguns cientistas, alguns estudiosos falam que se a pessoa ficar 100 horas livre da nicotina, do contato com a nicotina, quimicamente ela já está liberta do vício. Ela já não vai mais sentir a vontade de consumir novamente. Mas o que prende ela, aquele vício, são os pequenos hábitos. Quando ela toma um café, ela lembra que fumava um cigarro. Quando ela encontra tal pessoa, ela lembra que fumava um cigarro. E por aí vai. Então você percebe que são nas pequenas atitudes, são nos pequenos hábitos que acaba aprisionando a pessoa nessa situação. Falou também de uma pessoa lá que era uma dona de casa, uma mulher que cuidava da casa, dos filhos. E em um certo momento, ela viu na televisão que tinha lá uma loteria. Ela falou assim, se eu jogar só uma vez, não tem problema, é só um joguinho, né? Irmãos, e aquilo se tornou um hábito na vida daquela mulher. No livro fala que ela começou com um jogo de loteria,
Daqui a pouco ela começou a participar dos bingos. Daqui a pouco, irmãos, quando foi ver, essa mulher estava afundada em dívidas porque ela não saía dos cassinos de Las Vegas. Falei, meu Deus, mas uma mulher que cuidava de casa está afundada no vício do jogo assim? Pequenas atitudes feitas, pequenas atitudes equivocadas, erradas, fora da vontade do Senhor, feitas de maneiras repetitivas, se tornam hábitos nocivos à nossa vida. Esta palavra vem nos alertar, irmãos, que mesmo nós estando na casa do Senhor, estando na presença do Senhor, nós precisamos abrir os nossos olhos. O que nós temos feito, como nós temos agido, quem nós temos sido aí fora, quais têm sido as nossas atitudes. Segundo ponto que eu posso levantar aqui para os irmãos, é o perigo da acumulação. Como eu falei, irmãos, os exemplos que eu dei aqui do livro, começa de uma forma pequena, e a gente vai fazendo pequenas concessões, a gente vai cedendo aqui, cedendo ali, vai deixando acontecer, vai deixando o tempo passar, vão deixando se acumular tantas situações, e quando a gente menos percebe, aquilo que era algo tão pequeno, se tornou uma grande transgressão enraizada nas nossas vidas. Isso nos leva ao afastamento, à perca da sensibilidade e de discernir as coisas que são espirituais. É um alerta para a igreja hoje, irmãos. Nós não devemos, como fala o apóstolo Paulo lá em Romanos, nos conformar com todas as coisas. Ah, é assim mesmo, deixa assim. Fazer o quê? Não. Mude o seu pensamento, mude a sua mente, mude a sua postura, mude a sua atitude. Toma um posicionamento diferente nesta manhã, em nome de Jesus. Quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, o Senhor falou fortemente ao meu coração que muitas vezes a gente entra num ciclo em que parece que eu sirvo ao Senhor, eu vou à igreja, eu busco a Deus, mas muitas vezes a gente tem falhado nas pequenas coisas, irmãos. Temos deixado acontecer. Eu quero ler aqui uma pequena ilustração que fala acerca disso, acerca de nós nos atentarmos para estes pequenos erros, para essas pequenas coisas. Conta-se de um rei que partiu para uma batalha e um de seus súditos, encarregado de preparar-lhe o cavalo, não observou que em uma das ferraduras faltava um prego. No auge da batalha, a ausência daquele prego fez com que a ferradura se soltasse. O prejuízo foi enorme. O cavalo pisou em falso, o rei acabou caindo do cavalo. Com a queda, ele morreu. O exército desorientado perdeu a batalha. Por um prego, perdeu-se uma ferradura. Por uma ferradura, um cavalo. Por um cavalo, um rei. Por um rei, uma batalha. Por uma batalha, uma guerra. E por uma guerra, perdeu-se um reino inteiro. Quem não evita os pequenos erros, pouco a pouco, vai cair nos grandes erros. Nós precisamos refletir nisso, irmãos. Mas talvez você esteja se perguntando aí, pastor, mas o que eu preciso fazer? Qual que é o antídoto para isso? De que maneira eu devo proceder? Nós precisamos, irmãos, ter a cada dia a dependência da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos nos aproximar do Senhor a cada dia, buscar a sua face, fazer a sua vontade. O rei Davi declara aqui, logo após essa pergunta, quem pode ver os seus próprios erros? E ele mesmo aqui, em forma de oração, ele diz para o Senhor: purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria, e não permitas que eles me dominem. E assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do pecado da desobediência a Ti. E o versículo 14 declara que as minhas palavras
que os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Deus, rocha minha e meu defensor. Para que nós não sejamos levados a cair nestes erros, nessas falhas, nesses hábitos que nos aprisionam, que muitas vezes nos escravizam, e talvez pessoas tenham sentido em seu coração, e talvez você tenha trazido à sua memória aí, qual é a situação que tem te aprisionado, que tem te deixado curvado, que muitas vezes você já lutou, já tentou parar com esta atitude, parar muitas vezes com este posicionamento, e você se sente aprisionado, você não consegue se libertar, você não consegue sair deste ciclo, em que você está escravizado. Eu quero te dizer nesta manhã, que no nome do Senhor Jesus, você é livre, aleluia, que em nome de Jesus todas as cadeias vão cair, que em nome de Jesus tudo aquilo que te aprisiona vai ser quebrado nesta manhã, em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos livres, e que o pecado não nos dominasse mais, mas que nós fôssemos libertos pela lei da vida, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, nós não podemos viver uma mentira, nós não podemos viver uma situação em que para as pessoas está tudo bem. As pessoas olham para a nossa face, olham para as nossas vidas, ali vai o servo de Deus, mas talvez só você conhece o que realmente está acontecendo. O Senhor quer te libertar, Ele quer te transformar, Ele quer renovar a sua vida, e fazer você viver no centro da vontade dEle, uma vida direita, uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de dependência do Senhor. Meus irmãos, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos, não é tempo de nós nos conformarmos e dizer, é pequeno, é pouquinho, é rapidinho, não deixe isso te aprisionar, mas deixe que o Espírito Santo de Deus faça uma obra na tua vida nesta manhã, deixe que o Espírito Santo venha transformar o teu ser, deixe que o Espírito Santo venha renovar a tua vida. Meus irmãos, este salmo de número 19, ele é uma oração do rei Davi, dizendo, Senhor, até mesmo os pecados que eu cometo e que eu não percebo, ou os pecados que eu cometo intencionalmente, Senhor, me livra, não me deixe aprisionado, não me deixe nessa situação, Senhor, mas eu quero ser livre e quero ser transformado em nome de Jesus. É muito sério isso que eu estou dizendo nesta manhã, meus irmãos. O Senhor te chama para um concerto nesta manhã. Existem muitos altares derrubados, existem muitas situações, irmãos, que não se pode mais esconder, mas que o Senhor quer trazer à tona para libertar. Muitas vezes muitas pessoas vivem na obscuridade, mas o Senhor quer trazer para a luz e transformar a tua vida. Deixe o Senhor transformar a tua vida. Entre na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala lá em Apocalipse, que nós precisamos estar com as nossas vestes brancas, irmãos. Deixa Ele limpar as tuas vestes, deixa Ele transformar a tua vida, deixa Ele renovar o teu ser. De quem você está se escondendo? De quem você está se escondendo? Nós não podemos nos esconder do Senhor, porque Ele conhece as nossas vidas, aleluia. Olha o texto que o pastor Kleber leu aqui no início do culto. Tu me sondas e me conheces, Senhor, tu me sondas e me conheces. E o salmista vai dizer, se nós formos para o mais alto, para o mais baixo, norte, sul, leste, oeste, Ele te conhece. Será que nós conseguimos nos esconder do Senhor? Não, nós não conseguimos nos esconder. Eu quero que você entenda nesta manhã, esta palavra não é para te expor, não é para apontar o dedo na sua cara, mas esta palavra é para te dizer que o Senhor te ama e Ele é um Deus misericordioso. E se Ele te está dando esta palavra dura esta manhã, porque Ele tem amor por você, porque Ele enviou o seu Filho para morrer em teu favor, e porque Ele quer que nenhum dos seus filhos se perca.
mas que todos eles, façam este concerto com o Senhor, e estejam no centro da tua vontade, aleluia. O Senhor, Ele fala conosco dessa maneira porque Ele nos ama. Ele fala conosco dessa maneira porque Ele vem buscar uma igreja imaculada. Porque Ele vem buscar uma igreja santa. E se eu e você não nos colocarmos nessa condição, assim como aquele silêncio que eu fiz a ilustração aqui durante o louvor, se nós não nos colocarmos nessa condição de rendição ao Senhor, de arrependimento, quando trocar a trombeta, aquilo que nós ouviremos será somente este silêncio. Você entende a gravidade disso, meus irmãos? Nós não podemos vacilar, nós não podemos deixar que estas coisas nos prendam e nos façam estar distantes do centro da vontade do Senhor. Arruma a tua casa hoje, arruma a tua vida hoje, porque o Senhor quer um concerto com você. O Senhor está falando com o teu coração nesta manhã, o Senhor está falando com a tua vida nesta manhã, é com você que o Senhor está falando nesta manhã. Oh Deus de poderes de glória, aleluia. O Senhor quer um concerto com a minha e com a tua vida, aleluia. Eu quero dizer para você que ainda é tempo de se voltar para o Senhor e de se render aos pés dEle. Ainda é tempo de nós nos colocarmos na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, mas eu não quero que a minha vida seja isso. Eu quero estar no centro da tua vontade e na tua presença, em nome de Jesus.